E pessoal, nesse exato momento, Gladson Acácio dos Santos lançou sua candidatura a deputado federal, ao mesmo tempo que está preso e solicitando habeas corpus. E aparentemente isso tem uma ligação que muita gente talvez não tenha visto. Sobre isso que comentaremos agora. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta do tema relacionado a criptomoedas e oportunidades de ganhar dinheiro, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Deixa um like também, se você gosta desse conteúdo. É só rolar o vídeo aí pra baixo, apertar o joinha, isso ajuda pra caramba. O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, pessoal, o Gladson, nesse exato momento, ele está sendo acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional. Também rola a acusação de encomendar um homicídio. Negócio realmente bem sério que tá nas costas dele, tá? A esposa do Gladson tá foragida. Embora ela tenha conseguido um habeas corpus, existe mais de um tipo de acusação sobre ela, mais de um tipo de determinação de prisão. Então ela conseguiu habeas corpus sobre apenas uma das determinações de prisão. Então ela ainda continua no status de foragida. Ela tem um advogado que a representa, que muito provavelmente deve ter contato com ela, mas juridicamente falando a gente não pode afirmar tal coisa. Ela publica informações no YouTube, tá? Ela publica alguns vídeos, ela fez algumas denúncias aí contra a Igreja Universal, que muito provavelmente não é flor que se cheire, obviamente. E o que acontece é, o Gladson tá preso. Ele tá tentando responder, aguardar o processo em liberdade, tá? E o que acontece é o seguinte, o que eu penso que pode acontecer é que muitas vezes ele já tinha o intuito de se candidatar mesmo. Ele já queria se candidatar. Só que, estando o Gladson preso, talvez ele realmente não tenha o intuito de ganhar uma eleição. Ele não tem o intuito de lançar de maneira séria essa candidatura. O que aparenta nessa situação é que talvez ele tenha lançado a candidatura dele para reforçar o argumento de habeas corpus, né? Para quem não sabe, habeas corpus é a solicitação de que a pessoa ela não fique presa aguardando o julgamento, que ela aguarde em liberdade. E o fato dele ter uma candidatura é algo que possa ser apresentado para reforçar o argumento de, olha, eu não sou um risco para a sociedade, eu não vou continuar com a GS Consultoria, eu apenas quero movimentar as ações relacionadas à minha candidatura. Eu não vou fugir. Se minha intenção fosse fugir do país ou alguma coisa nesse sentido assim, eu não estaria me candidatando. Eu penso que essa candidatura dele talvez seja algo mais nesse sentido assim, tá? Como uma estratégia de defesa para que ele consiga o habeas corpus, para que ele realmente consiga responder em liberdade. Mas é aquela coisa, como tem mais de uma acusação, a situação é um tanto difícil que ele consiga, né? Foi feito eles tentaram inicialmente fazer um julgamento para definir isso, só que infelizmente, talvez por eu tô tentando não usar as palavras que eu quero usar aqui para não ofender o pessoal, os funcionários públicos aí, né? Mas eles não fizeram um trabalho muito bom a realizar uma reunião pública utilizando um aplicativo que todo mundo podia lá desmutar seu próprio microfone e começar a falar, né? Eles esperavam que as pessoas fossem respeitar isso, né? E não respeitaram. Mais de 500 pessoas entraram durante o julgamento, desmutaram o microfone e começaram a falar. Eles tiveram que cancelar o julgamento e a transmissão ia ser feita pelo YouTube ou alguma outra rede social. Daí então eles conseguiram fazer um novo julgamento, só que só rolou um voto, e esse um voto que rolou foi a favor do Gladson, né? Foi a favor do habeas corpus do Gladson. Só que até o momento o que mais me intriga ainda em relação à situação da GS Consultoria é o fato deles dizerem que tem dinheiro para pagar as pessoas. Assim, claro que isso daqui não é uma questão de algo que eu tenho a provar para ninguém.
Eu não tenho como provar isso. É apenas algo que eu acredito, tá? Eu realmente não consigo acreditar na idoneidade da empresa. Eu não consigo acreditar que eles tenham dinheiro. Não consigo acreditar que realmente eles estavam fazendo isso de maneira idônea. Mas até então, isso é uma questão de fé, uma questão de acreditar. É algo pessoal meu que pode ou não ter uma conexão direta aí com a realidade. Mas assim, pra ser sincero, existe um jeito de provar a inocência da GS Consultoria. Isso é fato. É fato. Que é a mesma coisa que eu falei lá na época da Unique Forex. Que é a mesma coisa que eu falei lá na época. Tava tentando lembrar aqui o nome da outra empresa, mas enfim. É a mesma coisa que eu sempre falo. Não, beleza, você faz trade, você faz operação. Então você entra no site da corretora. É uma operação muito simples. Você entra no site da corretora. E lá você consegue puxar o histórico das operações que você fez. Tá? Você consegue, qualquer corretora gera isso pra você. E assim, não é nada ultra complexo, não. É básico, sabe? Então, assim, a gente tem um questionamento muito grande em torno dessa situação. Porque, primeiro, se eles realmente operavam, eles podem simplesmente pegar os históricos, ó, aqui as operações, ó. A gente teve aqui um gain, um loss, um gain, loss, gain, gain, gain. Ó, a gente realmente fez aí tantos por cento ao mês durante tanto tempo. A gente fez os saques, as transferências, enfim. A gente tem aqui o lucro. Então, se a gente pegou o dinheiro, fez trade e lucrou, vocês podem falar que a gente pode no caminho, sei lá, aparecer sonegação de impostos, isso daí se corrige. Pode no caminho aparecer confusão entre bens do dono da empresa e a empresa, ok? Isso daí é coisa que consegue corrigir. Pode aparecer todo tipo de problema em relação a GS Consultoria, mas se eles realmente faziam o que afirmavam fazer, são os trades lá, as operações, então todo o resto a gente arruma. Agora, existe a frase: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eles precisam fazer isso? Precisar não. Se alguém quer provar que eles cometeram um crime, que prove o crime, que prove a culpa. Mas ao mesmo tempo, se quem sou eu pra me colocar no lugar do Gladson, entrar na pele dele ou da esposa, enfim, ou de quem quer que seja. Mas eu penso que, ou se de repente tem algum administrador judicial que já está com acesso às contas deles da Binance ou das corretoras que eles operavam, enfim. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas se tem alguém que é responsável por essas contas ainda, seja um administrador judicial, seja alguém ainda da GAS, seja quem for, poxa, a pessoa podia baixar o histórico e pôr isso publicamente. Pra esfregar na cara de todo mundo, ó, tá aqui. Ah não, a empresa, se porventura o negócio se mostra como uma empresa não idônea, ah não, ó, eles não tiveram essa movimentação. E esfregar na cara de todo mundo que acreditava na empresa, ó, você é um otário, otário, tá na sua testa. Agora, se você baixa o histórico e tem tudo lá mostrado, tudo lá no demonstrativo, e tem todas as operações, daí faz o contrário, esfrega na cara das outras, do meu caso, pessoas que não acreditavam. Esfrega na minha cara, seu otário, Marcos Eduardo, otário, entendeu? Eu gostaria muito, não que necessariamente é, uma, não que necessariamente eu esteja certo ou esteja errado, mas que isso tivesse essa conclusão, sabe? Que é uma coisa que a gente não consegue. Que é uma coisa que a gente não vê em relação a esse caso. Eu tenho até acesso a um advogado que chegou a me mostrar certos documentos
que mostram certas coisas assim e fotos comprometedoras em relação a determinados membros de uma determinada empresa, tá? E, do meu ponto de vista, já mostra que determinada empresa não é flor que se cheire, tá? E tô tomando o máximo de cuidado aqui pra não revelar nenhuma informação. Mas assim, eu tô falando de bandidagem. Agora que eu falei de bandidagem, vamos separar o assunto e voltar a falar a respeito de GS Consultoria, tá? É uma outra história. Foi só um parênteses aqui que eu abri. Talvez não deveria nem ter aberto, mas enfim. Matéria aqui do portal do Bitcoin. Além disso tudo, a justiça autorizou um pedido de prisão preventiva contra Glidson. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta que ele teria se aliado a um comparsa do falecido traficante colombiano Pablo Escobar, no esquema que seria responsável por fraudes bilionárias no Brasil e com captação de recursos em países como Estados Unidos e Portugal. Ou seja, além disso tudo que está acontecendo, houve uma nova determinação de prisão preventiva por uma possível participação do Glidson com um esquema de fraude bilionária. Então, assim, eu não consigo acreditar nisso tudo, tá? Você defende a GS Consultoria, eu entendo. Cara, muitas famílias viveram disso, muitas famílias foram alimentadas, muita gente largou o emprego pra poder ganhar dinheiro com a GAS. Eu entendo, cara, eu já passei por isso também, eu sei como é. E eu sei como é também você ter uma renda de um lugar e do nada aquilo some, já era, você não tem a menor possibilidade de ver aquilo novamente. Eu sei como é toda essa situação. Se eu ainda estivesse fora disso tudo é um negócio, mas eu realmente já vivenciei isso tudo. Então acreditar eu não acredito não, tá? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Até mais.